Fala investidor, beleza? Eu sou Wesley Martins, esse é o Se Torna Investidor, o canal que transforma devedores em investidores de sucesso. E hoje eu vou te explicar como você pode escolher uma ação, ou seja, você quer começar agora na Bolsa de Valores, vou te mostrar os principais indicadores e quais são as principais informações que você precisa para escolher bem uma empresa. Então antes de começar esse vídeo eu vou te explicar 3 informações importantes. A primeira é que eu não vou te dar recomendação, então eu não vou falar qual ação você deve ou não comprar, até porque eu não sou analista financeiro e você também não pode ficar seguindo recomendações se você não tiver uma opinião própria sobre a ação. Então eu sugiro que você não fique procurando só recomendações, na verdade que você tenha um pensamento crítico. Então esse vídeo vai te trazer informações que você vai precisar para ter uma análise crítica sobre uma ação, para você entender se essa ação é boa ou não, se essa empresa ela tem bons fundamentos, se ela gera lucro, se ela é uma empresa que ela arca bem com as suas dívidas e se ela tem um crescimento dentro do mercado. Então é para você ter uma análise de acionista, de investidor, e não apenas uma recomendação que você não sabe nem por que está comprando a ação. E a segunda informação importante é que esse vídeo é para as pessoas que querem começar a investir a longo prazo. Se você é um especulador, quer ganhar nos preços das ações, quer entender quais são os indicadores, esse vídeo não é recomendado, porque esse vídeo vai analisar as partes fundamentalistas de uma empresa, ou seja, como você analisar um balanço de uma empresa, quais informações são relevantes para você comparar empresas diferentes, para assim escolher boas empresas, porque a ideia de um investidor quando entra na Bolsa de Valores é escolher bons negócios, porque a coisa mais lucrativa que existe no mundo são grandes negócios. Então, se você investir em uma empresa que tem um grande potencial, você tem muito a ganhar no futuro. Então, para quem quer investir a longo prazo, esse é o vídeo que eu recomendo para você. E a terceira e mais importante informação antes de começar esse vídeo, que eu quero que fique bem claro para você, é que o que eu sugiro para você antes de começar na Bolsa de Valores é entender bem sobre a empresa. Não comece a investir em ações se você não sabe por que você está investindo na empresa. Se você não saber responder essa pergunta, você não pode entrar na Bolsa de Valores. Por exemplo, você investiu em empresa X e aí chega o seu amigo e fala: cara, por que você escolheu essa empresa? E você falar por que fulano me indicou, por que fulano investiu nela, você não está apto a investir na Bolsa de Valores. Você só pode investir na Bolsa de Valores se você souber explicar o motivo que você escolheu aquela ação. Seja ela porque é uma empresa que gera muitos lucros, porque é uma empresa que está crescendo bastante, porque é uma empresa que tem poucas dívidas, porque é uma empresa que faz grandes investimentos. Você precisa ter alguma explicação. Se você não sabe explicar por que você tem essa ação, por que ela está fazendo parte da sua carteira, você não pode investir em ações. E eu vou te explicar o motivo, porque você não pode deixar a sua decisão para outras pessoas. Você não pode terceirizar aquilo que é sua responsabilidade. Quem precisa escolher as ações é você, não é outras pessoas. Porque a partir do momento que você estiver perdendo dinheiro na Bolsa de Valores porque a ação que você escolheu caiu o preço e você viu que ela está caindo os rendimentos dela, você vai ficar desesperado e você não adianta culpar outra pessoa. Você não pode colocar a sua culpa em um analista ou em um youtuber de finanças que passou a carteira dele. Você tem que culpar a você mesmo, porque quem fez a compra foi você, quem tomou a decisão foi você. E cada pessoa compra a ação em um preço diferente. Então você precisa entender se aquele é o momento certo de você comprar, se aquela é a empresa certa. Então nunca terceirize essas informações. Você pode pegar referências, por exemplo, esse vídeo vai te dar informações de como você escolher boas empresas, outras pessoas podem te mostrar boas ações, mas quem toma a decisão é você, então não terceirize essa responsabilidade. Então na hora de escolher uma empresa, escolha você mesmo e saiba o porquê que você está escolhendo aquela empresa, porque se essa empresa no futuro ela cair o rendimento dela, ela falir, você saberá por que isso aconteceu e muitas vezes você poderá prever esse movimento antes dele acontecer. Então é importante que você saiba o porquê que você está investindo naquela empresa. Eu vou mostrar para você as principais informações das empresas que eu considero ser mais importantes para você tomar uma decisão. Lógico que não é a verdade absoluta, existem outros tipos de análise e existem outros indicadores muito importantes. Mas para quem está começando agora, não sabe interpretar bem esses números ou vai ter dificuldades porque são várias informações, eu vou mostrar o que eu considero ser mais importante. Mas a ideia é que você tenha uma análise completa, você pode sim analisar outros indicadores. Quanto mais indicadores você analisar, mais detalhada será essa informação que você terá dessa empresa. Só que, na minha opinião, são os mais importantes para quem tem pouco tempo, para quem está começando agora. É mais fácil analisar esses números que já traduzem muitas informações. E eu sigo 2 princípios importantes antes de começar até a analisar a empresa. Eu procuro empresas que têm uma alta rentabilidade, ou seja, uma empresa que ela tem um bom crescimento, que ela gera bastante lucro, e uma empresa que tem um bom crescimento dentro do setor que ela atua. Então, se eu escolho um setor de determinada área, eu vejo qual a empresa que tem uma grande performance ali dentro, qual que tem um grande potencial de crescimento. Porque não adianta você escolher empresas que não vão crescer.
porque aí você não terá lucro de dividendos, você não terá lucro de valorização dessa empresa. Então eu escolho a partir desses dois princípios, antes de escolher qualquer ação, qualquer setor. Eu procuro altas rentabilidades e procuro também grande crescimento no mercado. E antes de você escolher as empresas, é importante também que você analise os setores que você quer escolher. Não adianta você escolher qualquer setor. Você precisa fazer uma pesquisa de economia de mercado para você entender quais setores estão crescendo, quais são os setores que você gosta. Não adianta você investir em um setor que você não conhece nada ou que você não gosta muito. Eu vou te dar um exemplo de empresas da área de energia. Se você não conhece nada da área de energia, se você não pesquisa sobre esse assunto, por que escolher empresas dessa área? Porque você não sabe o que irá acontecer com o setor de energias daqui 10 anos, 20 anos. Então é importante que você escolha setores fazendo essas pesquisas, procurando em jornais de economia, sites sobre o assunto, sobre a perspectiva de crescimento ou até o crescimento atual desse setor. Então aí você escolhe os melhores setores que você gostou e dentro disso você escolherá as empresas que fazem parte desse setor. Para você ter ideia, existem formas simples para você encontrar essas informações. Por exemplo, se você quer escolher o setor de varejo e quer escolher empresas do ramo de calçados, tem como você acessar isso de forma fácil. Eu, por exemplo, para escolher as minhas ações, os setores, eu utilizo o aplicativo do Trademap, porque o Trademap, ele tem todas as informações no mesmo lugar, então você não precisa ficar buscando em vários sites diferentes. Então vou mostrar para você durante esse vídeo como que eu busco isso no Trademap, tanto na versão do aplicativo como na versão web, e como você pode fazer de forma fácil essas informações sem precisar ficar caçando em um monte de sites e ficar perdido com essas informações. Você vai em um lugar só, onde tem tudo centralizado. Então eu vou te mostrar na tela como funciona. Para você achar setores de uma forma bem simples, é só você abrir o Trademap web, você clica em ações, aqui no topo vai aparecer explorar. Você clica nessa opção e nos filtros você vai escolher setores. Então você vem aqui, setor, e aí você escolhe, por exemplo, no setor de varejo, vamos buscar esse de calçados. Então consumo cíclico, que é a parte de varejo. Então você tem a opção de acessórios, automóveis, bicicletas, calçados. Então aqui em calçados você tem todas as empresas do ramo de calçados, então você pode fazer comparativos entre elas. Toda vez que você fazer um comparativo de ações, você pega ações do mesmo setor. Não adianta você comparar indicadores de ações, por exemplo, uma empresa que produz calçados com uma empresa de varejo em geral que vende também eletrodomésticos. Você precisa comparar concorrentes do mesmo ramo. Então quando você for selecionar lá no Trademap explorar, você escolhe subsetores, que a gente chama isso de subsetores. O calçados é um subsetor do consumo não cíclico, então é interessante você ir segmentando até chegar aonde você quer, porque dentro do consumo não cíclico existem vários outros subsetores e várias empresas específicas. Então quando você for escolher uma ação, antes escolha um setor e um subsetor, e aí dentro dele você vai fazer um comparativo entre todas as ações daquele subsetor, para você escolher a empresa mais rentável e a empresa que tem maior crescimento dentro desse setor, que aí com certeza você vai achar um bom negócio que vai te gerar muito lucro. Então agora que você escolheu um bom setor de uma empresa, aquele setor que te dá vontade de pesquisar, aquele setor que você quer acompanhar o crescimento, você vai analisar essas ações, essas concorrentes, porque cada ação é uma empresa diferente, e vai analisar os seguintes fatores. Eu considero os fatores mais importantes. O primeiro conceito é o de lucratividade, ou seja, o potencial que as empresas têm de gerar lucro para os seus acionistas e para quem está investindo na empresa. Então, um dos indicadores que eu mais gosto de utilizar para analisar a lucratividade dessa empresa é o ROI. O ROI é uma sigla em inglês que quer dizer Return on Equity, ou seja, é você ter um retorno sobre o seu patrimônio líquido. Qual é o percentual que essa empresa tem de gerar lucro em relação ao seu patrimônio líquido, ou seja, a cada R$1 que foi investido na empresa. Vou dar um exemplo simples para você, é como se você montasse uma barraquinha de pipoca, você quer montar um negócio e você tem R$1.000 para investir nessa barraquinha de pipoca. Só que para você montar o negócio vai precisar de R$2.000. Então você vai colocar os seus R$1.000 e vai pegar R$1.000 emprestado do banco. Então você tem aí R$2.000 investidos na empresa. Só que o seu patrimônio líquido é o quê? É o R$1.000 que você investiu. Então desses R$2.000 que é o patrimônio da empresa, o patrimônio líquido é o que você investiu, que é os R$1.000. Aqueles outros R$1.000 que é do banco que você pegou emprestado, é um capital de terceiros, ou seja, é um empréstimo que você fez. Então quando você vai calcular o ROI, ele vai calcular o lucro líquido da empresa dividido pelo patrimônio líquido, ou seja, é o dinheiro que você aportou na empresa. Então para ficar bem simples, o ROI é a cada R$1 que foi investido
investido, quantos por cento ele está retornando para o acionista, ou seja, para quem investiu na empresa. Então a informação que ele vai trazer para você é o potencial de geração de lucro e de retorno para os acionistas, é o quanto ela está gerando de caixa, potencial de rentabilidade. Então o que você vai fazer? Você vai comparar as concorrentes, qual que tem o melhor ROI. Quanto maior o ROI, melhor. Só que lógico, você não vai analisar só o ROI. Existem outros indicadores que eu já vou mostrar para você, mas o ROI ele já dá uma grande informação de qual é o potencial. Geralmente eu prefiro ROIs acima de 10%, que já é uma boa informação para você ter da empresa, ROIs acima de 10%. Mas não é só isso que você vai analisar, então mesmo que seja menor que 10%, analise os outros parâmetros, mas compare entre essas empresas concorrentes, porque às vezes é um setor que não tem um crescimento grande, que não gera uma grande receita. Então às vezes todos os concorrentes estão abaixo de 10%. Mas se você tem ali uma comparação e viu que uma das empresas teve um bom destaque, é interessante você analisar. E ROIs acima de 20% melhor. Quanto maior for o ROI, melhor. Só que não é só ele que você vai analisar isoladamente. Outro indicador de lucratividade importante é o ROIC. O ROIC também é uma sigla em inglês que quer dizer Return on Invested Capital, ou seja, o retorno sobre o capital da empresa, só que aí é o capital total. Então aquele exemplo da barraquinha de pipoca, não são só os R$1.000 seus investidos, também é o 1.000 do banco. Então ele vai somar os dois, esse vai ser o ROIC. Ele vai pegar o lucro operacional, ou seja, o lucro depois dos impostos, e vai dividir pelo patrimônio total da empresa, ou seja, todo o capital investido nela. Então nesse indicador ele vai mostrar o potencial da empresa de gerar lucro em relação a todo o patrimônio que foi investido. Então quando você montou essa barraquinha de pipoca, que você investiu R$2.000, se você ganhar R$200, quer dizer que o seu ROIC foi de 10%, então você teve 10% de retorno sobre todo o capital investido. Geralmente esse indicador ele é utilizado ao ano, então é o potencial de geração de lucro em relação ao capital investido por ano. Então você vai comparar todas as concorrentes, qual que teve um ROIC melhor. Quanto maior for o ROIC, melhor é o retorno que os acionistas tiveram sobre esse patrimônio investido, sobre esse capital que eles investiram. E o terceiro indicador de lucratividade é a margem líquida. A margem líquida quer dizer o percentual de lucro em relação à receita, ou seja, é o quanto você está ganhando em relação à quantidade de vendas que você fez. A receita nada mais é que é o dinheiro que você recebe pelas suas vendas. Então, se você vende uma pipoca a R$2, a sua receita foi R$2. O lucro seria o que você ganhou tirando já os seus custos. Então, se essa pipoca de R$2 ela te custou R$1 para você fabricar ela, o outro R$1 é o seu lucro. Então, é o percentual, o quanto de lucro você está recebendo em relação às suas vendas. Então, é importante você comparar a margem líquida das concorrentes para você ver qual está gerando mais caixa. Então, você analisando esses três fatores, o ROI, o ROIC e a margem líquida, você vai ter boas informações sobre o potencial de rentabilidade e lucratividade dessa empresa. Mas é lógico, não é o único fator, você precisa analisar outros indicadores também de lucratividade. Mas na minha opinião, esses são os melhores. Para quem está começando a investir, já é interessante conhecer esses indicadores, como eles funcionam. Lógico que eu não vou te ensinar tecnicamente como fazer os cálculos, porque senão vai ficar um vídeo muito grande, mas eu vou te mostrar como você pode acessar de forma simples, porque já tem pessoas que já fazem esse cálculo para você. Então não necessariamente você precisa fazer esses cálculos sempre, ficar calculando patrimônio líquido, receita, tudo mais. Você pode pegar essas informações no mesmo lugar que é o Trade Map. Eu vou mostrar para você como você pode pegar esses três indicadores de lucratividade. Primeiramente, pelo aplicativo, você clica dentro da empresa que você escolheu. Então, por exemplo, Petrobras. Então aqui vai aparecer o gráfico da empresa, você descendo um pouquinho mais lá no final, em indicadores financeiros, você tem a primeira informação que é o ROI. Então o ROI da Petrobras foi menos 5,5%, essas são as informações dos últimos 12 meses. O ROI que foi menos 2,1%. A margem líquida menos 4,4%. Então aqui você consegue ter a dimensão desses indicadores. Se você for acessar o Trade Map Web, você também tem essas informações. É só você clicar aqui em ações, você clica em cima da empresa e aí você clica aqui em ver mais. Aí você vai aparecer todos os indicadores para você. Então você vai aqui nos indicadores financeiros e aí você tem as informações do ROI da empresa, o ROIC e a margem líquida da empresa. Então facilmente você já tem os indicadores calculados pelo Trade Map, é mais simples de você acessar, mas se você quiser fazer os cálculos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as fórmulas para você fazer
cada um desses indicadores para você saber o resultado de cada um deles. E para você achar as informações de patrimônio, de receita, de lucro, é só você ir no demonstrativo financeiro da empresa ou no seu balanço patrimonial, você já tem essas informações basicamente. É interessante você saber fazer o cálculo, mas se você tem dificuldades com matemática, quer entender um pouquinho mais, quer começar aos poucos, não começar logo fazendo contas e tudo mais, você pode acessar essas informações dentro do Trademap que já vem prontas para você já poder tomar essas decisões. O segundo critério que eu utilizo para fazer esse comparativo das ações é os seus endividamentos. Ou seja, o quanto que a empresa tem de dívidas. Então existem alguns indicadores que podem traduzir essa informação para você. Um dos indicadores de endividamento que são importantes é a liquidez corrente. Ele vai trazer a informação de o quanto que a empresa tem para arcar com despesas a curtíssimo prazo. Então, quanto maior for o número dessa liquidez corrente, melhor é o seu comportamento, o comportamento daquela empresa com as dívidas do dia a dia, porque ela tem caixa para pagar essas dívidas e não vai precisar de empréstimos, não vai precisar ali de capital de terceiros para poder arcar com dívidas que são diárias, são dívidas operacionais da própria empresa. Então, quanto melhor for esse número, melhor essa informação que você terá das empresas concorrentes. Então analisa a liquidez corrente de cada empresa. O outro indicador importante de endividamento é o DB sobre PL, ou seja, DB é dívida bruta e PL patrimônio líquido. Então você vai pegar a dívida bruta da empresa, ou seja, toda a dívida dela, e vai dividir pelo patrimônio líquido da empresa. Então esse indicador vai mostrar o percentual da dívida bruta em relação ao patrimônio líquido. Então quanto maior ele for, pior é a situação. Quer dizer que a empresa tem mais dívidas do que o patrimônio que foi investido, ou seja, o capital que foi investido. Então se o resultado for maior que 1, quer dizer que as dívidas estão maiores do que o patrimônio líquido, então isso é um sinal ruim. Se ela for menor do que 1, quer dizer que é um sinal bom, porque as dívidas são menores do que o patrimônio que foi investido na empresa. Então você pode fazer o comparativo das empresas concorrentes, qual que tem o DB sobre PL menor. Mas lembrando, esse não é o único indicador. Isso aqui, você está vendo que é um raciocínio que você está construindo dentro de uma empresa. Primeiro você vê a rentabilidade, depois você vê se essa empresa tem muitas dívidas. Então você vai pegando esses indicadores e ela vai trazendo um diagnóstico dessa empresa para você ou das empresas concorrentes, qual é a melhor empresa. Então para você acessar a liquidez corrente e o DB sobre PL, é só você acessar aqui a ação no Trademap Web. Você clica aqui em cima dela e clicando em ver mais, você já tem essas informações. Quando descendo aqui em indicadores financeiros, você tem a informação de liquidez corrente, que aí mostra por trimestre, e aí você vai pegar as concorrentes, vai pegar cada informação dessa. E aí para acessar a dívida bruta sobre PL, aqui não tem feito, mas você pode calcular de forma bem simples, gente, é muito fácil de fazer. Você pega aqui em cima no balanço, nas informações do balanço, você vai pegar a dívida bruta, o valor da dívida bruta aqui do último trimestre, e aí vai dividir pelo patrimônio líquido. Então, o resultado que vai sair, aí você tem a informação. Se for maior que 1, quer dizer que a dívida é maior do que o patrimônio líquido, e se for menor do que 1, quer dizer que essa dívida é menor do que o patrimônio líquido. Então tem a informação aqui de forma fácil. Então pelo Trademap Web é bem fácil de você localizar essas informações também de endividamento, mesmo que você precise fazer o cálculo. Já tem a informação do balanço patrimonial, você pega ali e faz a divisão, que é bem simples, só para achar o DB sobre PL que não tem lá. E o terceiro critério que eu utilizo para analisar uma boa empresa é o seu crescimento, ou seja, é o quanto essa empresa cresce dentro do mercado dela e o quanto ela pode crescer. Isso analisando os seus indicadores. Mas antes de analisar os indicadores, é importante que você entenda a participação daquela empresa no mercado, ou seja, o percentual do market share daquela empresa. Vou dar um exemplo para você da Apple. A Apple ela é do ramo de celulares, smartphones, tecnologia em geral. O quanto que a Apple representa desse mercado de tecnologia, ou quanto a Apple representa do mercado de smartphones do mundo. Então esse percentual você vai saber o quanto que aquela empresa participa do mercado em geral, das vendas, o quanto que ela vende em relação às vendas do mercado em geral. É importante você saber esse percentual para você ver se ela terá espaço ou não para crescer no futuro. Por exemplo, se você escolhe esse setor de telefonia, de smartphones, você precisa entender se aquela empresa já tem uma grande fatia do mercado, ou seja, se ela já domina o mercado, ou se ela tem um grande percentual para crescer. Então é importante você escolher empresas que têm um espaço de crescimento. Lembre-se do crescimento. Não adianta você pegar só empresas grandes no mercado, que elas não vão conseguir crescer muito. Então é importante você comparar
o percentual de cada empresa concorrente dentro do mercado que ela atua. O indicador de crescimento importante que você pode analisar é o CAGR, que é uma sigla em inglês que quer dizer Compound Annual Growth Rate, quer dizer um crescimento composto anual. Ele vai pegar uma média composta do crescimento dos anos de determinado indicador e vai te mostrar esse percentual de crescimento ano a ano. Então você consegue analisar o quanto que a empresa cresceu em cada indicador por ano. Existe CAGR de vários indicadores, você pode ver de lucratividade, de crescimento de receita, e o CAGR você também consegue analisar pelo próprio Trade Map, mas eu já vou mostrar para vocês. Mas antes, eu vou mostrar mais um indicador que eu considero de crescimento. Muitos podem falar que não tem nada a ver com crescimento, mas na minha interpretação, na minha estratégia de investidor, eu utilizo esse indicador como crescimento, que é o caixa. Empresas que têm muito caixa, ou seja, muito dinheiro guardado, elas são empresas que têm um potencial para investir em crescimento em momentos de crise ou em momentos que muitas empresas estão fechando, ela tem um caixa guardado ali e isso simboliza também um bom crescimento. O que seria o caixa? O caixa são todos os ativos que a empresa tem de imediato para ela cumprir com obrigações. Então tudo que ela tem ali de ativos no seu balanço patrimonial, esse é o caixa da empresa. Então o caixa ele vai ser um bom indicador para momentos de crise, porque nesses momentos de crise muitas empresas elas não têm dinheiro e acabam pegando recursos de terceiros, ou seja, pegando empréstimos, financiamentos. Já empresas que têm um grande caixa, ela em momentos de crise ela pode fazer novas aquisições das concorrentes que estão em momentos ruins, ou ela pode fazer melhorias dentro dela mesma, desenvolver novos produtos, inovar no momento ruim. Então é importante você analisar o caixa como momento de crescimento. Eu penso dessa forma. Muitos podem discordar, mas essa é a minha análise de investimento e eu acredito que para você vai ser uma boa análise para quem está começando agora e precisa entender para que serve um caixa de uma empresa. Pela versão web do Trade Map você tem mais informações sobre o CAGR e também você pode achar o caixa da empresa. É só você vir aqui nas informações da empresa, em Saiba Mais, aí você já tem a informação de caixa. Então aqui você consegue ver o caixa da empresa durante cada trimestre. Sobre o CAGR você pode analisar descendo um pouco a página, que aí você vai ver o crescimento sobre cada indicador. Uma outra informação legal que eu vou mostrando para vocês no passar do vídeo, não vou mostrar tudo logo de cara. Se você descer um pouquinho mais aqui no Trade Map Web, você tem um comparativo já das empresas do mesmo segmento. Então aqui liquidez corrente, você compara graficamente as concorrentes, por exemplo, Petrobras, BR, PetroRio e Cosan. Você marca aqui imagem EBITDA, você consegue acessar o ROI da empresa, fazer uma comparação entre elas e a margem líquida da empresa. Então aqui mais uma questão gráfica. Uma outra forma interessante de você fazer uma análise, você pode pegar esses indicadores que eu estou passando para vocês nesse vídeo e coloque uma planilha. Aí você coloca cada ação, o resultado de cada uma e assim você faz uma comparação lado a lado. Eu mesmo tenho uma planilha pessoal que eu faço isso. Eu montei uma planilha já baseado nessa análise que eu faço das empresas. Eu vou mostrar para vocês como ela funciona, para vocês verem como é simples para você comparar as ações. Então aqui para você ver, ó, eu coloco o período da análise e os critérios que eu analiso, que é a lucratividade, endividamento, crescimento e os próximos que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a governança corporativa e o preço. Então aqui eu coloco no topo a ação que eu quero analisar e a concorrente, a primeira concorrente, segunda e terceira concorrente. Aqui embaixo eu coloco a cotação da ação, então eu puxo a cotação diária dessa ação e aí eu faço já os comparativos. Aí eu pego o ROI, que é a margem líquida do jeito que eu estou passando para vocês, e eu coloco aqui, eu pego a informação do Trade Map, coloco em cada campo referente à sua ação, e aqui no resultado eu faço a comparação, qual deles foi melhor, e aí eu vou colocando, eu vou eliminando aqui, mostrando qual é a melhor ação. E aqui embaixo eu vou pondo também os outros indicadores. Então é uma boa forma bem simples. Até se vocês quiserem baixar essa planilha, eu criei essa planilha aqui para mim, mas se você quiser também ter uma planilha dessa, para fazer essa análise, ou até se vocês querem que eu faça um vídeo falando dessa planilha, como você pode tomar a decisão, como que eu faço para escolher a ação baseado nas informações dessa planilha, vamos fazer uma meta aqui. Se esse vídeo bater 500 likes, aí eu faço um vídeo só falando dessa planilha. Eu vou deixar um link de download nesse vídeo para você baixar a planilha e também vou mostrar como que eu tomo a decisão em relação à ação. Então me ajuda nesse vídeo aí, clica no botão de gostei, se chegar a 500 likes eu crio esse vídeo e disponibilizo a planilha para vocês. O quarto critério que eu utilizo para analisar uma boa ação é a sua governança corporativa, ou seja, não adianta nada você ter uma boa empresa que tem bons números e o gestor não investe nela mesmo, ou seja, ele parece que não acredita no próprio negócio. Quando você tem um gestor que põe o dinheiro dele
na empresa, ele vai ter boas decisões, porque ele vai pensar duas vezes antes de tomar uma decisão, porque senão ele vai perder dinheiro também, e também quer dizer que ele acredita no negócio. Ou seja, é o fator de você ter a pele em risco, que é o famoso skin the game, que é um conceito que o Nassim Taleb, que é um grande economista, fala, que é você investir em negócios onde as pessoas colocam a cara delas à tapa, ou seja, elas colocam o próprio dinheiro delas. Não adianta nada, você escolhe a empresa, o próprio gestor não investe nela, quer dizer que não acredita que aquela empresa pode gerar muitos lucros. E como você pode saber disso? Existe um documento chamado CVM 358, que é um documento que a empresa manda para a Bolsa de Valores falando das movimentações das ações dos próprios gestores, ou seja, o quanto que os gestores estão movimentando de ações da empresa. Isso vai traduzir se eles possuem ou não ações daquela empresa que você está procurando, pesquisando mais. Então você pode fazer um comparativo e ver se aquelas empresas realmente os gestores estão investindo nelas ou não. Outra informação importante sobre a governança corporativa é você saber se o governo está tendo participação naquela empresa, porque empresas que o governo tem uma participação na sua gestão geralmente são mais ineficientes, porque o governo ele é mais burocrático, ele é mais lento nos processos. Então, quanto menos percentual do governo ou nenhum percentual do governo sobre a gestão daquela empresa, melhor ainda, porque você terá uma empresa mais eficiente e mais competitiva no mercado. E o último critério que eu acho muito importante é se a empresa ela tem uma gestão horizontal, ou seja, se é uma empresa que tem um mindset atual, que os gestores eles têm um perfil de administração mais próximo à nossa realidade atual de empresas do futuro, ou seja, empresas colaborativas, empresas que têm uma gestão pensando mais no seu colaborador, pensando no bem-estar, na participação desse colaborador na decisão da empresa, ou seja, aquelas empresas de gestão celular, onde cada um pode participar tomando decisões. Não é só aquele chefe que manda no diretor, que o diretor manda nos coordenadores, que é uma hierarquia vertical, ou seja, vem de cima para baixo. Então, geralmente, como você pode achar esse tipo de informação? Só você digitar o site da empresa, /RI, que é relação com o investidor, e lá você tem um documento que fala sobre a visão da empresa, sobre os valores da empresa, sobre a gestão dela no geral. Lá eles vão falar sobre os planos que aquela empresa tem. Assim você pode conhecer um pouquinho mais. Ou você também pode pesquisar em redes sociais funcionários daquela empresa, o quanto que eles falam daquela empresa. Você pode pesquisar também no site do Reclame Aqui o quanto os clientes falam daquela empresa. A relação de cliente e empresa é muito importante também para você entender se aquela empresa tem uma gestão inovadora, se ela pensa realmente em crescimento, ou é aquela empresa quadradinha que tem aquela gestão bem antiga, bem clássica ainda. Então é importante você analisar as concorrentes, porque empresas que têm uma gestão horizontal, elas têm um grande potencial de crescimento e os funcionários se sentem melhor dentro da empresa, eles se sentem bem estar lá dentro e gerar lucro para a empresa. Então é importante você pensar nisso, que é igual a sua empresa, você trabalha na sua empresa, se você não gosta do tipo de trabalho, automaticamente os seus resultados na empresa vão ser ruins e isso vai traduzir no geral no lucro que aquela empresa tem. Porque uma empresa tendo funcionários felizes, ela gera mais lucro, ela gera melhores resultados. E para você achar essas informações de governança corporativa dentro do Trademap, você acessando o Trademap Web, você dentro da ação, você clica aqui em documentos, você vai achar todos os documentos importantes em relação àquela empresa, assim pesquisar mais sobre a sua governança corporativa. Ou você também pode ir no site da empresa /RI, e aí você tem todas essas informações que eu passei para você, e aí você consegue tomar melhores decisões. E aí você coloca nessa planilha sobre a governança corporativa cada item desse. Antes de falar do quinto critério que eu utilizo para escolher as melhores ações, eu queria te fazer uma pergunta. Você está gostando desse tipo de vídeo? Deixa nos comentários se esse perfil de vídeo bem explicadinho, bem passo a passo, se faz sentido para você e se está te ajudando. E se você tem sugestões de outros temas, deixa nos comentários também, que eu acompanho todos os comentários do canal. 100% dos comentários eu estou vendo, estou respondendo e sempre interagindo com vocês. Vou pedir essa ajuda para ajudar a melhorar o canal e também trazer mais informações, porque eu quero que você vire um investidor de sucesso. O quinto critério que eu utilizo para comparar ações é o preço. Ou seja, analisar se o preço daquela ação está valendo a pena ou não. Não adianta a empresa ser excelente e ela está extremamente cara na Bolsa de Valores para você poder comprar ela. Então aqui são indicadores que vão analisar o preço da ação que você está comprando naquele momento. Então quanto custa aquela ação, aquele preço que fica lá mudando toda hora. Se você não sabe como funciona a Bolsa de Valores, vou deixar um vídeo aqui no canto explicando como que é o processo de compra e venda na Bolsa de Valores, como funciona todo esse negócio. Mas basicamente o preço da ação, esse indicador ele vai mostrar se ela está cara ou se está
barata naquele momento. O principal indicador que eu utilizo é o P sobre L, ou seja, preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação. Como que é feito esse cálculo de lucro líquido por ação? Ele pega o lucro líquido total da empresa, ou seja, quando ela gerou de lucro líquido, e divide pela quantidade de ações que ela possui. Então esse vai ser o valor de lucro líquido. Mas fica tranquilo, você não vai precisar fazer esse cálculo. O Trademap já tem esse cálculo feito, por isso que eu falei, é mais fácil, você pode ir lá baixar o Trademap e assim poder acessar ele com mais facilidade. Então o que o PL significa? Ele vai mostrar para você quanto tempo vai levar para você receber de volta o valor que você investiu naquela ação comprando naquele preço, se a empresa distribuir 100% do lucro dela para você e se for aquele mesmo lucro daquele momento. Então ele não vai considerar movimentações de crescimento durante os outros períodos. Ele vai pegar aquele momento, pelo preço da ação naquele momento, pelo lucro que ela apresentou naquele trimestre, quanto que de tempo você vai levar para receber. Então ele é um número que vai te dar uma base de quanto tempo você levaria, só que ele não é um número exato, porque o mercado ele movimenta sempre e a ação ela vai apresentar novos lucros durante os períodos, e sem contar que o preço ele é muito voltado à parte emocional do mercado. Se os investidores querem muito comprar aquela empresa, eles vão aceitar pagar mais caro por ela. Então às vezes o preço vai subindo com o passar do tempo e esse número vai ficando meio que irreal. Então é só uma base para você ter noção se naquele momento a ação está cara ou barata. Então você consegue ali comparar entre as ações qual que tem o PL mais baixo. Então para você ter uma base se o PL é bom ou ruim. Se o PL for mais que 20 vezes, quer dizer que está muito cara a ação. Então, quer dizer que o preço está muito discrepante do que realmente poderia valer. Então, é importante você entender por que está muito alto. Se os investidores estão muito empolgados, que a ação apresentou um novo lucro, se teve uma notícia de uma nova aquisição, se teve alguma coisa que empolgou os investidores a pagar tão caro pela ação. Se ele for menor que 3 vezes, quer dizer que está muito baixo. Então, pode ser bom ou ruim, depende da questão. Você precisa entender por que os investidores não estão querendo pagar tão caro pela empresa. Será que ela está com um problema estrutural? Será que teve uma notícia negativa que mexeu com a estrutura da empresa? Então é importante você analisar como um todo. Como eu falei, esse não é o indicador principal. É apenas uma base para você entender se está caro ou não aquela ação. Um outro indicador de preço é o P sobre VPA. VPA é valor patrimonial por ação e o P é de preço. Então é o preço da ação atual dividido pelo valor patrimonial por ação. Esse valor patrimonial pega o valor patrimonial da empresa e divide pela quantidade de ações que ela possui. Então isso vai ser, teoricamente, o valor que aquela empresa vale por ação pela quantidade de patrimônio que ela possui. Então ele é muito importante, que ele vai mostrar para você o quanto os investidores estão dispostos a pagar naquele momento pelo patrimônio líquido da empresa. Então o que quer dizer? Se ele estiver acima de 1, quer dizer que os investidores estão dispostos a pagar mais do que a empresa realmente vale, ou seja, o valor patrimonial dela. Então quer dizer que eles estão muito empolgados, pode ser algo positivo ou também negativo, porque se você comprar naquele momento, pode ser que ela está muito acima desse valor. E se acontecer alguma liquidação na empresa, a empresa decidir sair da bolsa de valores e recomprar suas ações, ela vai comprar pelo preço de valor patrimonial. Então, como você está muito acima de 1, quer dizer que você está pagando muito além do que ela vale. Então, você vai acabar perdendo se essa empresa sair da bolsa de valores. Se ele estiver abaixo de 1, quer dizer que eles estão dispostos a pagar menos do que a empresa realmente vale. Então isso pode se traduzir para você que a ação está mais barata do que realmente a empresa vale por patrimônio, e aí em um determinado momento que a empresa for sair da bolsa, fazer uma retirada e comprar suas ações de volta, elas vão comprar pelo valor patrimonial. Então você vai ter uma margem de segurança. A gente chama isso de margem de segurança. Você vai pagar menos do que a empresa realmente vale. Se a empresa vale R$1 e você pagou 80 centavos, você vai ter uma margem de segurança de 20 centavos. Então quando aquela empresa sair da bolsa de valores, ela vai te devolver aquele R$1, só que na verdade você pagou 80 centavos. Mas você não vai se basear somente nisso, isso é só uma base de parâmetros. O ideal é que ela esteja mais próximo de 1. Quanto mais próximo de 1 ou menor do que ele, melhor para você. Outro indicador importante de preço é o Dividend Yield. O Dividend Yield ele mostra para você o percentual de lucros que a empresa distribui para os acionistas em relação ao preço da ação. Geralmente é um indicador por ano. Então ele vai mostrar naquele ano qual foi o percentual de lucros que a empresa deu para os acionistas que investiram na empresa. Só que é importante você levar algumas coisas em consideração. Não é porque a empresa distribui poucos lucros que ela é uma empresa ruim. Às vezes a empresa ela toma a decisão de pegar o lucro dela e reinvestir nela mesma, em pesquisa e novos produtos, para ela crescer mais no mercado. E quando uma empresa cresce mais no mercado, automaticamente o preço da ação sobe. Então você não necessariamente só ganha dinheiro quando a empresa está dando dividendos para você, ou seja, está dando lucro para você. Às vezes a empresa, você ganha com ela quando ela se valoriza, ou seja, o preço da ação aumenta.
Imagina você comprar uma ação a R$10 e ela cresce no mercado e ela vai para R$50. Você ganhou R$40 de valorização só em uma ação. Então, às vezes, o dividendo é menor do que a valorização. Também não adianta você comprar empresas que só investem nela mesma. Às vezes você quer receber dividendos para reinvestir o seu dinheiro, receber aquele dividendo, comprar novas ações. Então é importante você ter uma análise sobre isso. Empresas que ela não tem um dividend yield muito alto ou também não tem um muito baixo. Ou você pode montar uma carteira que tem empresas que pagam muitos dividendos e outras empresas que investem mais em crescimento. Mas é importante você ter essa análise de dividend yield para você ter essa noção de quanto que ela está distribuindo para os seus investidores. E o último indicador de preço que é muito importante, que é o VPA, que é o valor patrimonial por ação. É importante você ter uma base qual o valor patrimonial da empresa por ação, para você saber se o preço da ação está muito distante, o preço atual dela, a cotação atual, está muito distante do preço que realmente ela vale pelo patrimônio dela. Então ali é só uma base. Então é importante que você analise cada critério, não separadamente, você precisa analisar como um todo e assim tomar uma decisão. Você viu que cada um tem pontos fortes e pontos fracos. Assim, você juntando todos, você vai ter uma decisão melhor, você vai conhecer melhor a empresa e assim você vai ter a decisão correta, se você vai comprar ou não vai comprar essa ação no momento. Para você acessar esses indicadores de preço, é só você acessar o Trademap Web também, você vem aqui em ações e vem em ver mais. Você já vai ter acesso a todos os indicadores já calculadinhos para você. Então, se você vir aqui em indicadores de mercado, P sobre VPA, você vê de todos os trimestres da Petrobras, ou da ação que você está procurando. Você quer achar o Dividend Yield, já vai aparecer aqui para você todos os trimestres do Dividend Yield. E aqui em indicadores financeiros, você vai em valor patrimonial da ação, você já tem aqui todas as informações que é esse VPA. E para você que ficou até agora nesse vídeo, porque está interessado realmente em aprender como escolher bem uma ação, eu vou deixar uma dica bônus para você de outro critério que você precisa analisar. Seria o sexto critério, que é a relação dos fatores de risco. Ou seja, o quanto de risco você corre em investir naquela empresa. Geralmente as empresas dentro do seu próprio site de RI, ou seja, de relação com o investidor, ela mostra um documento falando sobre os fatores de risco, que seria o formulário de referência. Você baixando esse formulário de referência, ele vai mostrar todos os riscos, desde o macro até os riscos que aquele negócio oferece. Então é importante que você analise esses riscos. Para acessar ele é bem simples, você coloca o site da empresa, coloca uma barra no final, RI, que é a relação com o investidor, e procura o documento de formulário de referência. Se você quer entender mais como funcionam esses indicadores, como fazer esse comparativo entre as ações e utilizar aquela planilha que eu montei, eu vou pedir para você deixar o seu like. Se nós batermos 500 likes nesse vídeo, eu vou criar esse vídeo mostrando a planilha e deixando ela disponível para você em download. Então, ajuda esse vídeo a atingir essa marca e já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Vou ficar te esperando nesse próximo vídeo aqui. Forte abraço, tchau, tchau.